Ademir Ribeiro, o amigo do rádio. Estamos apresentando um especial sobre a oração modelo, o Pai Nosso. Senhoras e senhores ouvintes, vamos agora analisar a quarta parte, 4 condições para podermos pronunciar a seguinte frase na oração do Pai Nosso: santificado seja o teu nome. Uma primeira condição é ser santificado para uso do Senhor. Conforme nos diz a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21, o apóstolo Paulo dizendo ao novo pastor, ao seu companheiro, obreiro de primeira mão, irmão Timóteo, lhe disse assim: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar, será vaso para honra, santificado e útil ao seu possuidor. E queremos aqui rapidamente então, com esse versículo, mencionar a questão da santificação, ou seja, da purificação. A palavra santificar quer dizer separado. Imaginemos aí, por exemplo, uma maçã ou qualquer uma outra coisa que se possa usar, se tiver no meio aí do mato, ou de lixo, ou de um pântano, enfim, precisa ser tirado, lavado, limpo, purificado. Então a Bíblia diz assim que ser santificado para uso do Senhor quer dizer purificar-se para ser vaso de honra, santificado e útil ao seu possuidor. Em outras palavras, o apóstolo Paulo quis dizer: não adianta ter o nome de crente, não adianta ter o nome de cristão, não adianta alguém dizer: eu sei rezar a oração do Pai Nosso, eu sei porque eu aprendi na religião dos meus pais, eu sou isso, eu sou aquilo. Pois é, de repente tem pessoas aí com 90 ou 100 anos de idade recitando o Pai Nosso, mas apenas recitando, apenas rezando, sem entender o porquê que a oração do Pai Nosso é a única oração que Jesus ensinou particularmente a todos os seus discípulos e a nós, inclusive, pela Bíblia Sagrada. Para que você possa orar ao Pai Nosso dizendo: santificado seja o teu nome, precisa de santificação na tua vida, porque se você não for santificado, se você continuar vivendo do modo que você bem quer, o que tem de gente fazendo asneiras, o que tem de gente fazendo o que não é para ser feito e orando ao Pai Nosso. Sabe o que eu vi esses tempos passados? Alguém que hoje é crente em Jesus, graças a Deus que é um crente, um cristão, é perdoado, remido do sangue de Cristo, mas ele falou para mim: antes de eu ser crente, irmão Ademir, eu ia fazer as macumbas, eu ia fazer aquelas coisas do baixo espiritismo, eu ia fazer a vontade do Satanás. E sabe o que eu fazia primeiro, irmão Ademir? Primeiro eu orava o Pai Nosso. E eu pensei: que barbaridade, que coisa feia, que pecado, que ultraje ao nome de Deus, né? Falar a oração do Pai Nosso para fazer macumba, para fazer isso, para fazer aquilo outro, que não é de Deus, enfim. Então, por isso que o apóstolo Paulo disse: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar, será vaso santificado e útil ao seu possuidor. Se o apóstolo Paulo estivesse agora aqui em meu lugar dizendo a vocês, ele por certo diria em alto e bom tom, mais ou menos assim: olha, ouvinte, se você não é cristão, se você não está a fim de ter uma vida santificada, então não ore ao Pai Nosso. O apóstolo Paulo diria isso, sabe por causa de quê? Porque a oração do Pai Nosso é sagrada, é santa. Foi Jesus quem disse que é para orarmos assim, assim, assim. Então como é que tem gente fazendo o que bem quer e ainda orando o Pai Nosso? Não tem jeito, não é mesmo? É claro. A segunda condição para dizermos santificado seja o teu nome. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 15, ele escreveu exatamente assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Glória a Deus, aleluia. Sabe, meus queridos irmãos em Cristo, que o senhor e a senhora que ainda não são evangélicos, mas que são cristãos, pelo menos aí nominais, enfim, eu quero aqui agora dizer a vocês que são cristãos, de certa forma, olha, não resolve ser cristão, não resolve ser seguidor do cristianismo simplesmente e rezar ou orar ou recitar o Pai Nosso. Olha o que a Bíblia diz, o apóstolo Pedro dizendo para você e para mim agora, na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 15, ele disse, eu repito: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Será que o Senhor da tua vida é o dinheiro? Será que o Senhor da tua vida é o teu trabalho?
Será que o Senhor da tua vida é um político esse ou aquele? Será que o Senhor da tua vida é um outro Deus que não o nosso Deus Todo-Poderoso? Aliás, a quem você ora, a quem você busca, a quem você reza, meu ouvinte? O que tem de gente que não consegue sair da casa para trabalhar ou passear ou andar sem primeiro ouvir horóscopos, sem primeiro buscar a sua sorte e aquela coisa toda, né? Olha, veja só o que o apóstolo Pedro falou. Antes, separai a Cristo, escolhei a Cristo, designai a Cristo como Senhor, como Senhor, como Senhor. Eu repito mais uma vez, como Senhor, Senhor que manda e não pede, Senhor que diz o que tem que ser feito. Ou que tem de cristãos por aí querendo até mesmo dar ordem. Deus, está tudo errado, não é por aí não. O cristão genuíno, ele não manda em Deus, ele obedece a Deus. O cristão genuíno, ele tem Deus como Senhor. Então agora, se você é um cristão, se você é evangélico, se você realmente ama a Deus, então você deve abrir o teu coração, você deve pedir que Deus entre na tua vida, você deve santificar a Cristo no coração e como Senhor da tua vida. Se Deus for o Senhor da tua vida, então Ele mandará e você obedecerá, tá certo? E se você não tem Deus como Senhor, se você não santifica a Cristo no coração, como é que você vai orar o Pai Nosso? Fica difícil. A terceira condição é converter-se dos ídolos a Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, o apóstolo Paulo, dirigindo-se aos irmãos de Tessalônica, disse assim: deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Querido ouvinte, o senhor, a senhora que faz parte do cristianismo, que nasceu no berço cristão, você que segue a religião dos teus pais, o senhor, a senhora que hoje tem 50, 60, 70, 80, 90, quem sabe se eu tenho alguém até com 100 anos de idade me ouvindo, bênção, graças a Deus, muito obrigado ao senhor, a senhora, meu querido ancião, minha querida anciã, muito obrigado pela vossa audiência do programa do irmão Ademir Ribeiro, mas não te esqueça, a tua idade não vem ao caso, o quanto tempo que você está aí seguindo o cristianismo também não vem ao caso. Você precisa se converter dos ídolos a Deus. O que tem de cristão que tem na sua casa tantos ídolos, ou de gesso, ou de pedra, ou de mármore, ou de bronze, ou de ouro, ou de prata, ou de ferro, enfim. Dia desses foi alguém na minha casa dizendo que eu deveria tomar cuidado. Pois é, eu disse para ele, por quê? Ele falou, pois é, porque eu vejo as coisas aqui na tua casa. Mas ele esqueceu que não estava vendo a Bíblia Sagrada. Ele não via nenhum santo pendurado na minha parede, mas ele esqueceu de ver a Bíblia Sagrada em cima da minha mesa, o livro de Deus que disse que é para mim me converter dos ídolos. Meu querido ouvinte, qual é o Deus da tua vida? Será que o Cristo que você serve é aquele que está ainda pendurado na cruz, aquele que foi pregado, que está no teu crucifixo, ou que está aí na tua carteira de dinheiro, ou lá no teu guarda-roupa, ou na tua mesa, aí, quem sabe se num quadro muito bonito e emoldurado? Não, isso não resolve, viu? A Bíblia diz que é para deixar os ídolos e se converter a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. O que importa não é um Deus morto, o que importa não é um Deus que um dia foi morto, o que importa sim é aquele Deus que um dia foi morto, sim, mas que ressuscitou e que está vivo, assentado à direita de Deus. É por isso que os evangélicos são contra a idolatria, não porque os evangélicos são diferentes dos outros, simplesmente não, é porque a Bíblia diz que idolatria é pecado. E o senhor que está me ouvindo agora, a senhora que está me ouvindo agora, mais uma vez eu quero agradecer e respeitar a idade do meu ouvinte, do meu ancião, da minha anciã que agora está me ouvindo. Deus te abençoe por estar ouvindo o programa Chamada Final. Mas abra a tua Bíblia, meu senhor, abra a tua Bíblia, minha senhora, lá no livro do profeta Isaías que tem na tua Bíblia, no capítulo 44, e o senhor e a senhora irão ver o quanto que a idolatria é um pecado desagradável. Aliás, eu acredito que é um dos pecados mais desagradáveis perante a face de Deus, a idolatria. O profeta Isaías pregou veementemente contra a idolatria. Então agora o apóstolo Paulo, se referindo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, ele disse: deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Se você quiser dizer na oração do Pai Nosso a seguinte frase: santificado seja o teu nome, então você deve santificar a Deus, ao nome de Deus na tua vida, e não o nome de muitos ídolos que tem por aí afora. Tomem cuidado.
a quarta e última condição é não tomar o nome do Senhor Deus em vão. Em Êxodo capítulo 20, e o versículo 7, está escrito assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Que um certo ateu, aliás, um ateu teórico, um ateu de meia tigela, sabe o que disse numa literatura, ele dizendo: olha, se Deus me ajudar, eu vou provar que Deus não existe. Eita barbaridade, que incoerência, que coisa feia alguém mencionar o nome de Deus em vão, tentando provar o contrário. Então a Bíblia diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Se você quiser, na oração do Pai Nosso, ter certeza de que você pode dizer assim: santificado seja o teu nome, então não tome você o nome de Deus em vão, porque o nome de Deus é santo, é justo, e é perigoso você tomar o nome de Deus em vão na tua vida. Refletindo, dizemos: como poderá alguém dizer santificado seja o teu nome, se é uma pessoa impura, se não separa o coração para Cristo, se vive como um idólatra, se usa de qualquer maneira o nome de Deus? Em suma, não digas você santificado seja o teu nome, se você não está preocupado em santificar o nome de Deus, mas sim em consagrar outros deuses, falsos ídolos em tua vida, deixando o verdadeiro Deus relegado em segundo plano.